Olha o que diz Deuteronômio 19, dos versículos 11 a 13, ainda falando daquela questão das cidades de refúgio, de quando alguém matasse o outro de maneira culposa, sem a intenção de matar, eles tinham o direito de ficar refugiados nessas cidades levitas. E ele chega aqui no versículo 11 do capítulo 19 e faz essa observação. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Nós estamos diante aqui de algumas questões. Primeiro, eu queria falar do princípio dessa universalidade de energias que está em Deuteronômio. Deuteronômio está aqui reforçando para a gente a teoria de que um sangue inocente derramado na terra, uma pessoa morta inocentemente, isso é cobrado pelas forças existenciais, sejam elas forças políticas, forças jurídicas, forças econômicas, mas também forças, sobretudo, energéticas e espirituais. A gente acha engraçada essa teoria das energias, porque a gente é muito logicista, né? No sentido de que eu só vou lidar com aquilo que pode ser palpável, nós somos muito empiristas. Mas é verdade que, hoje em dia, desde os anos 90, que se estudam muitas dessas questões, tudo é interligado. A física quântica está aí para mostrar isso, que um gesto meu, o que eu estou falando, cria realidades. Isso não é necessariamente algo espiritual, isso é algo da vida, é algo físico, é algo quântico, é algo que pode ser localizável, né? O pessoal fica tentando tirar foto de auras e tal, e aqui eu não estou falando de práticas esotéricas que dialogam um pouquinho com essas coisas, estou falando de como que tudo na vida é interconectado. E aí, o bem e o mal que a gente provoca deixam marcas no ambiente, e é esse princípio que está apresentado aqui no Deuteronômio. O sangue inocente vai trazer consequências negativas à existência. Um sangue inocente sendo derramado de forma gratuita, e aqui o texto diz, olha, o cara matou de propósito, tramou, exterminou, tem que ser morto na hora, sem chance, sem conversa. O vingador tem que chegar e acabar logo com essa história, porque se não houver a vingança, de acordo com o texto, a terra vai ficando contaminada, né? E a pessoa que matou vai se sentindo com licença de continuar matando. Mas olha só, esta medida ela está dentro daquelas outras coisas que eu já vim falando com vocês sobre o fato de Deus ser soberano, Deus condescender com a nossa percepção e não ficar vindo aqui doutrinar a gente, falando, olha, não faça assim porque eu penso desse jeito, não. Ele disse isso para uma sociedade que tinha práticas de vingança. Como você pode me dizer que Deus não pensa exatamente assim? Posso te dizer. O que acontece lá no comecinho dos tempos? Seja lá por qual motivo for, e a gente pode pensar nisso depois com outras óticas, a partir de outras perspectivas, mas é fato que Caim matou Abel. Se Deus fosse o vingador no sentido de matou, vai morrer, ele não teria deixado Caim vivo, porque o Caim foi até folgado, né? Aparentemente folgado, porque Deus sabe o que estava acontecendo ali no interior daquela história. A gente não pode ficar falando mal de quem morreu, mas havia alguma coisa ali que Deus olhou e falou assim, ele vai ficar vivo, eu não vou matá-lo. Porque se Deus fosse o vingador, conforme ele está mostrando aqui no livro do Deuteronômio, ele teria matado Caim. Caim, você matou seu irmão, você também vai morrer, para que o sangue inocente não fique clamando na terra. Não, ele deixa o Caim vivo. Tem até um escritor aí que fez um romance, um livro de literatura meio que com dó de Caim, ironizando Deus, mas na verdade eu vejo muita misericórdia de Deus com Caim, o que não significa que ele não tinha misericórdia de Abel.
Então, a partir dessa história de Caim e Abel, que Deus deixou Caim viver mesmo depois de ele ter cometido um homicídio, e isso não significa justificar o assassinato, mas significa que quando Deus fala que o sangue tinha que ser entregue ao vingador, o sangue inocente, isso não quer dizer que Deus fosse a favor dessas práticas de olho por olho e dente por dente, porque de fato ele não é. Deus não é nem a favor nem a contra, Deus apenas acolhe aquilo que as negociações humanas estabelecem. Por que eu estou dizendo isso? Para ninguém ficar aqui, o Alexandre está indo na internet defender a pena de morte. Eu não tenho que defender pena de morte nenhuma por um simples fator. Eu nasci numa geração, eu nasci numa cultura que estabeleceu, por exemplo, a Constituição do Brasil, estabelece que pena de morte sem chance. No nosso país não aplica pena de morte. E aí, para essas situações, num país que não tem pena de morte, mas que continua tendo pessoas que invocam o nome do Senhor, Deus vai tratando essas questões que a Constituição não deu conta de lidar. E aqui nesse caso, por exemplo, Deus falou isso do vingador de sangue porque aqui funcionava uma cultura que não era a cultura ocidental, era a cultura do povoado, né? Matou o chefe de família, vai te matar. Só que você não está num país nem numa geração onde as coisas funcionam assim. É verdade que nós temos um presidente que gostaria de fazer as coisas funcionarem assim. Cada pai cuida do seu filho, cada pessoa vai vingar do seu assassino, ele quer acabar com a república. Mas por enquanto ainda a Constituição que vale, graças a Deus, é a Constituição que valoriza a coisa pública, onde pessoas que foram eleitas pela população colocaram aquele conjunto de leis procurando ser o mais justo possível, o mais acolhedor possível. Daí as pessoas que não têm o amor de Cristo em seus corações terem raiva da Constituição, mas a Constituição brasileira é uma das melhores que existem. Mas eu não quero falar aqui de política e de jurisdição e de jurisprudência. O que eu quero falar é do princípio do sangue inocente. Primeira coisa é isso. É muito sério um sangue inocente ser derramado. Isso traz consequências. Agora, como que as pessoas vão lidar com isso? Isso pertence às pessoas, aos povos, às nações e às jurisdições e às jurisprudências. Então não adianta a gente... tá vendo? Porque na Bíblia está escrito que o vingador tem direito. Não, o vingador dos tempos deuteronômicos. Porque o mesmo Deus que poupou a vida do Caim em Gênesis, que também disse que o Estado ele tem autorização para matar caso aquela lei assim o decida, e que foi morto pelas leis vigentes da sua época, né? Jesus foi morto, crucificado com outros 499 pessoas, que era assim que as coisas funcionavam. Esse mesmo Deus veio aqui em pessoa, em Jesus de Nazaré, e disse: olha, está escrito, não matarás. E também está escrito que quem matar é passível de julgamento, é morte na hora. Eu, porém, vos digo. Ele não estava anulando essa percepção do Deuteronômio, mas ele estava nos convidando a uma evolução. Eu, porém, vos digo. Qualquer que chamar o seu próximo de raca, de idiota, de imbecil, está cometendo assassinato. E aí? E aí? Você não vai ser julgado por essas leis por causa disso. Jesus está dizendo o seguinte: pior do que derramar sangue inocente, que é horrível, eu não estou aqui zombando de quem perdeu alguém de forma inocente. Agora, pior do que isso é você ficar colocando um monte de múmias, acabando com reputações, perseguindo pessoas que são justas. Eu nunca matei. Outro dia eu fiz um comentário aí que o atual presidente do Brasil, ele está desobedecendo as leis colocadas pelo seu próprio ministro da Saúde, e ele está aí cumprimentando as pessoas, difundindo o vírus e tal, e aí alguém comentou, eu também comentei na postagem minha, que ele, em fazendo isso, ele estava se colocando no lugar do assassino, porque ele está contaminando as pessoas, ele está induzindo a população a se contaminar mais rápido, por questões meramente ideológicas. Aí alguém escreveu assim: tá, quantos ele matou? Faça essa pergunta para Jesus. Porque o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5 é exatamente isso. Ele tecnicamente não matou ninguém, mas quando ele vai às ruas contaminar a população, ele está matando, porque a palavra de um presidente tem o poder de fazer as pessoas desobedecerem
as leis e as resoluções da Organização Mundial de Saúde, né? Mesmo que quem faça uma coisa dessa seja visto como herói. Jesus está dizendo assassino, porque sabe que tem alguma coisa espalhando pelo ar, né? Dito, inclusive previsto por alguns presidentes há algum tempo atrás, porque essas coisas já estavam por aí circulando, né, em lugares menores, que isso uma hora ia ganhar uma proporção imensa, e aí tem a irresponsabilidade de contaminar todo mundo e, consequentemente, matar todo mundo, né? Aí Deus fala, mais complicado do que derramar sangue inocente, que já é uma coisa abominável, é você ficar fazendo pessoas viverem como se elas não existissem, é diminuir alguém. E eu não estou falando aqui daquelas brincadeirinhas de ai, vaca gostosa. Isso é uma coisa. O que Jesus está falando é do espírito, é da energia com qual você diz a coisa. A vaca! Aí sim, você está acabando com a reputação de alguém. Né? Você falou, você é bobinho demais, alguma coisa assim que você fala carinhosamente com alguém. Não é disso que Jesus está falando. O raca é quando você às vezes vai falar assim, ô amado, mas aquele seu amado tem uma vontade de deixar a pessoa toda seca. E aí você ainda sai orgulhoso. Eu não falo palavrões, mas o seu amado foi um palavrão que desmanchou alguém. Essa mania nossa, vou só proferir palavras boas. Aí você fica, ai, fulano é abençoado, para não chamar de desgraçado. Aí Jesus está, pois é, isso são formas requintadas de chamar alguém de raca, de nada, de tolo. São formas requintadas de matar. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus lá em Mateus capítulo 5. Né? Em outro momento, Jesus chega ainda no capítulo 5, ele fala assim, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, que é o que essa lei dizia lá em Números, né? Aqui ela está sendo reformulada, mas lá em Números está dizendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A vingança tem que ser feita de acordo com o que foi feito. Que era uma coisa boa na época. É dizer o seguinte, olha, se arrancou teu olho, só arranca o olho dele, não vai matar todos os filhos dele porque você perdeu um olho, não. Era justo pensando na consciência e na cosmologia da época. Mas Jesus chega e fala assim, ouviste que foi dito isso? Essas coisas vocês resolvem entre vocês. Se quem matou vai ser morto, se quem arrancou o olho vai ter que devolver o próprio olho. Isso aí são coisas que os seres humanos podem produzir. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Se alguém está querendo que você ande 1 quilômetro com ele, vai 2 quilômetros. Alguém quer arrancar o seu paletó, dá para ele a camisa. E a gente morre de medo dessas palavras de Jesus, porque elas vão contra o nosso senso assassino, né? Vão contra o princípio que está aqui. O único princípio desse texto que a gente deve acolher é o princípio de não derramar sangue inocente e evoluí-lo para o outro princípio. Não criar uma geração de reputações inocentes sendo sacrificadas diariamente, que é o que a gente tem feito. E aí, para que muitas reputações inocentes não sejam sacrificadas, né? Se de um lado Jesus mandou a gente detectar os falsos profetas, os lobos vestidos de ovelha, por outro lado Jesus falou, olha, cuidado, tem muito inimigo seu aí que é só um amigo de cabeça para baixo. Ele é seu inimigo agora, mas se você o acolher, quem sabe você vai descobrir que ele tem um grande amigo aí. Ele não está mandando você ser bocó, trouxão. Ele está dizendo o seguinte, leve o meu amor às últimas consequências. Se você podia matar, você tem a livre escolha em mim de escolher amar. Ai, mas e aquilo que foge do meu controle e o cinismo que eu vou criar? A mim pertence a vingança, já dizia Deus no Antigo Testamento. Ele é quem vai saber te livrar na medida em que você aprender a amar. Né? Quando fala assim, por exemplo, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a esquerda, ou vice-versa, oferece a outra face. E alguém até já cantou, né? Te dar a outra face não é tão fácil assim, se o primeiro tapa ainda dói muito em mim. Verdade, Jesus não está negando que isso não venha doer, mas é algo que tem que ser feito igual Jesus fez. Hoje Jesus está ressuscitando, a gente está comemorando a ressurreição dele, né? E há 2 dias atrás, estava se comemorando a morte dele, quando ele dizia, a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Isso é que é da outra face, eu sou Deus, tenho o poder de acabar com isso tudo aqui, ninguém iria pôr a mão em mim.
Mas ele fala assim, não, podem me matar. Podem me matar. Ou seja, ele deu a outra face. Não sei se você já esteve em situações assim, eu já estive em algumas, onde a pessoa te chama para uma reunião para acabar com você, e você só devolve amor, e ainda devolve amor como mártir, como testemunha, falando assim, olha, eu te falei, provocou em você tanta fúria que você me bateu no rosto direito? Pode bater aqui se isso fizer você crescer mais na vida. Isso vai fazer você se tornar homem? Bata aqui. Porque quando você vai vendo a maneira como Jesus está dizendo, ele não está chamando ninguém para ser bocoió, passivo, vai, pode me bater, eu adoro ser estuprado, não é nada disso. Ele está dizendo o seguinte, quando a situação te empurra de um jeito que você não tem como reagir, até nessa situação, haja com dignidade. Isso aqui é dar a outra face. Bater do meu outro lado aqui vai te fazer se tornar uma pessoa melhor? Pode bater. Sabe por quê? Quando alguém te bate numa face, ele está te contando que o que você fez o incomodou. Aí você fala assim, incomodou? Pode bater na outra. E a pessoa toma aquele susto, né? Toma aquele susto. Então, gente, reforçando, eu não estou aqui pregando pena de morte, mas eu estou aqui dizendo que é muito lindo o que Jesus faz com o argumento primeiro de que o sangue inocente contamina a terra e contamina mesmo. Países que não têm leis rigorosas têm destino curto de existência. Mas olha, eu não estou aqui reclamando da Constituição do Brasil. Eu gosto muito da Constituição do Brasil. Eu acho que ela tinha que ser mais cumprida. Cumprida no sentido de ela tinha que ser executada, né? Agora, junto com isso, essas coisas da vingança do sangue inocente pertencem aos homens. Cada tempo, cada história, cada sociedade vai elaborando e reelaborando essas questões. Agora, o que é que pertence a nós que cremos no Deus de Israel e cremos que Jesus esteve entre nós e que ressuscitou ao terceiro dia, que hoje habita em nós por meio do seu Espírito? O convite, o princípio eterno é: cuidado com os muitos assassinatos que você anda cometendo todo dia. Porque o Senhor vai olhar para isso e Ele vai te disciplinar. Por outro lado, não precisa ficar esperando a disciplina do Senhor. Seja você a expressão do amor de Deus no dia a dia. Procure entender que muitos inimigos seus vão se tornar seus amigos. Ah, se o inimigo é perverso mesmo, é pegar o que o Davi fez ainda no Antigo Testamento. O Senhor vai pôr a mão nele, eu não. Deus também não abomina o nosso desejo, não é de vingança, o nosso desejo de justiça. Ele só pede o seguinte: lance sobre mim toda a sua ansiedade, incluindo o seu desejo de justiça. Eu estou vendo que você está sendo muito injustiçado no que você está fazendo. Conte isso para mim. Conte para mim na sua intimidade. Mas trate bem essa pessoa. Porque no amor radical vivenciado em Cristo Jesus, há tantas surpresas, a gente cresce tanto, a gente aprende a não odiar, a gente aprende até a entender por que a gente desperta tanto ódio nos outros. Dar a outra face é isso. É dizer, se isso vai te fazer crescer, tome, porque eu estou em paz em Cristo Jesus. Então, além de a gente cuidar do sangue inocente, cuidemos de que com os nossos justicismos, com a nossa justiça apressada do vingador vir derramar sangue, a gente acaba sendo pior do que o assassino que a gente gostaria de matar. Que o Senhor nos abençoe e que a gente não derrame sangue inocente, nem almas inocentes, nem reputações inocentes pela terra. Amém.